Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à nossa reflexão do Evangelho. Nós estamos na segunda semana do tempo comum, no ano B da Igreja, onde nós estamos refletindo o Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 2 de Marcos, do versículo 23 ao 28. É um dia de sábado. Jesus está com os seus discípulos, eles estavam passando por um campo de trigo. Nós sabemos que o sábado, para o povo de Israel, para o povo judeu, é um dia santo, é um dia sagrado, é o dia de fazer memória da libertação, é um dia de descanso, mas também é um dia de louvor a Deus. Portanto, o sábado deve ser guardado. Nesse dia, os discípulos de Jesus começaram a arrancar espigas e os fariseus, os guardiães do sábado, da lei, eles começaram a observar isso e disseram assim para Jesus: por que eles, os discípulos, fazem em dia de sábado o que não é permitido? Veja, os fariseus não estão errados. Eles estão seguindo a lei, mas eles se tornaram legalistas. Diante da lei, eles só viam a obrigação de observar a lei. Não conseguiam enxergar a pessoa humana, as suas necessidades, e até mesmo se perguntar: como que Deus agiria nesta situação? A gente aqui corre um grande perigo. A gente se esquece que tudo, até a lei, ela tem um contexto. A lei de uma época, aplicada numa outra época, ela não deve perder aquilo que é primordial. Ela não deve perder a sua essência, o seu sentido, mas ela deve ser aberta para se colocar em cada momento da história. Portanto, nós devemos compreender também no hoje da história, ou seja, aquilo que deve ser para libertar, no caso a lei, aqui está se tornando um fardo. Eu gostaria de ler 2 pequenos versículos do Antigo Testamento. O primeiro, do livro do Deuteronômio, no capítulo 23, vamos ler o último versículo, o versículo 26. Ele diz assim: quando entrares numa seara de trigo do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás foice. Para complementar, nós vamos ver aqui a importância do sábado, ainda em Deuteronômio. Agora no capítulo 5, nós vamos ver o versículo 14, que diz assim: mas no 7º dia, sábado, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro dos teus muros, para que o teu escravo e tua escrava descanse como tu. Então, aqui mostrando a importância de não se fazer nada no 7º dia e também um descanso para todos. Continuando o Evangelho, a gente percebe que os evangelistas sinóticos parecidos, Marcos, Mateus, Lucas, quando eles tratam deste Evangelho, eles utilizam um verbo grego
chamado Tilo, para falar da ação que os discípulos empreendem dentro desta seara, dessa plantação de milho. E o verbo tilo aqui, ele não significa colher espigas, como se alguém estivesse trabalhando nesse dia numa colheita. Mas esse verbo tilo, ele significa recolher. É como alguém que arranca espigas uma a uma. Não é um trabalho de colheita, mas é uma ação de recolher. Tilo, uma a uma. E aqui, recolher por uma necessidade. Jesus, então, diante da crítica dos fariseus, ele vai defender os discípulos e traz para os fariseus um exemplo do grande rei Davi. Depois, se vocês quiserem conferir, esse texto se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, de 1 ao 7. Aqui Jesus lembra onde Davi, numa hora de necessidade, praticamente ele descumpre de certa forma a lei, onde a necessidade falou mais alto. Passando por um santuário, com fome, Davi pede então pão ao sacerdote. O sacerdote não tendo pão, um pão comum, ele pega o pão, os pães da proposição, ou seja, que eram colocados diante de Yahvé, e somente os sacerdotes podiam comer. Se a gente for fazer memória hoje da Eucaristia, ela é o pão que todos podem comer, né? É o pão para todos. Depois disso, então, Jesus fazendo essa referência a Davi, que com os seus companheiros comem esse pão lá no santuário. Jesus aqui está mostrando que ele defende aqui a pessoa humana, que não deve passar necessidade. Enquanto a pessoa humana, o povo, passa necessidades, o reino de Deus ali não está acontecendo, está distante. Jesus não está autorizando ninguém a roubar para se alimentar, mas ele está nos questionando uma lei que não está libertando pelo fechamento de alguns. E também está nos questionando hoje, no mundo com tanto alimento, por que pessoas passam fome? Por uma má distribuição e também, em alguns lugares, por um superfaturamento. É preferível ganhar com o alimento, é preferível ganhar com vacina, é preferível ganhar com seringas, é preferível ganhar com a ciência do que alimentar as pessoas. É preferível ganhar do que ver a vida humana sobreviver. É preferível ganhar, independente se as pessoas morrerem ou passarem fome. Nós estamos hoje no dia 19 de janeiro do ano 2021, onde no ano de 2020, ainda hoje, o mundo e o Brasil vivem a pandemia do coronavírus que dissipou a vida de tantas pessoas queridas, pais, mães, irmãos, filhos, filhas, parentes, amigos, vidas que nos deixaram vazios, nos deixaram tristes, vidas que não vão voltar. Mas às vezes vem perguntas, que nos incomodam. Perguntas assim: será que se não existisse politicagem, se não existissem pessoas querendo ganhar
em cima de uma tragédia. Essa vacina que pode salvar vidas, pode evitar o contágio desse vírus. Será que ela não poderia ter chegado antes? Se não houvesse esses interesses particulares, se não houvesse o poder, o dinheiro acima da vida humana, será que algumas pessoas não estariam hoje conosco ainda? É um questionamento que é válido fazer. Não para destruir os outros, mas para dizer: a ciência não poderia ter se unido mais se os nossos governantes mundiais não colocassem à disposição a ciência e a tecnologia de todos para trabalhar juntos, porque a vida aqui, que Jesus está nos dizendo, ela é mais importante do que a mesquinhez de pensar em ganhar. Jesus continua dizendo assim, terminando esse evangelho: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem não deve ser escravo do sábado, como hoje acontece nos domingos da nossa vida moderna. Portanto, a lei do sábado não pode ser um fim em si mesma, ao ponto de escravizar. Ele termina dizendo assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Diante dessa fala cristológica, Jesus ele se proclama Senhor. É um título muito precioso do Antigo Testamento. Kyrios, Senhor. Aqui Jesus, ele é aquele que dá o pleno sentido da lei. Ele é que mostra o modo dela ser cumprida. Que Deus hoje possa te incomodar com esse evangelho e também te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.